Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos novamente em mais um programa, podcast A Família, como vai? É uma alegria poder nos encontrar aqui neste canal que a Rádio Alvorada cria para que possamos falar das coisas da vida, para que possamos falar do bem mais precioso que o Senhor nos entrega, que é a nossa vida de família. E você sabe que esse conteúdo que está indo ao ar pela Rádio Alvorada FM 106.3, a Rádio da Família, ele também está disponível nas plataformas digitais onde a Rádio Alvorada está presente, no Spotify, no YouTube. E você pode compartilhar este conteúdo, compartilhar o link. É muito importante para nós que você curta, que você compartilhe, porque isso ajuda a ampliar a área de abrangência e de pessoas que a Rádio Alvorada pode chegar com a sua mensagem de fé, de amor e de esperança. Então fica aí o convite para que mesmo você que está acompanhando pelo rádio possa também divulgar este conteúdo por meio do seu WhatsApp, nos grupos de família, para as pessoas que você ama, para as pessoas com quem você convive. É muito simples, muito fácil, é um clique e você está participando desta obra de evangelização. E neste programa podcast de hoje, eu quero convidá-los a uma reflexão, porque afinal de contas, hoje é sábado no nosso calendário, né? E estamos às vésperas da festa de Cristo Rei. E a solenidade de Cristo Rei do Universo, ela encerra o ciclo litúrgico deste ano. A partir do próximo domingo, nós estamos iniciando uma nova jornada, que é o ano litúrgico do próximo ano, com o primeiro domingo do Advento. E sabe, querido irmão, querida irmã, a nossa igreja é mãe, é sábia, ela sabe muito bem o que é melhor para os seus filhos. Como é bom o nosso ano litúrgico terminar antes do ano civil, como é bom o nosso ano litúrgico começar antes do ano civil, para que nós possamos viver uma experiência de preparação para o ano que está chegando. Nós temos aí praticamente um mês para podermos olhar para a nossa vida, para podermos, nesse período em que muitas pessoas estão envolvidas numa ansiedade muito grande, em compras, correria, viagem, gente que chega, gente que sai, fechamento, balanço, uma série de situações. Nas escolas ainda estão acontecendo exames, provas finais. No meio de toda essa agitação, encontrarmos momentos para olharmos para a nossa vida, e avaliarmos como foi este ano que se passou e, ao mesmo tempo, olhar para o próximo ano, vendo possíveis metas, possíveis ajustes que devemos fazer na nossa vida. Então, o meu convite a você hoje é que nós, por meio deste podcast, por meio desse programa, possamos ter um guia prático de como encontrar, no meio de todo este tumulto do final do ano, um momento em que possamos estar a sós, ou como família, ou como casal, mas olharmos para a nossa vida e não nos deixarmos sermos engolidos por esse turbilhão, por essa avalanche de coisas que nos distraem e que não permitem que nós tenhamos um olhar e busquemos em Deus, no Espírito Santo, a orientação para a nossa vida. O convite, querido irmão, querida irmã, nesta época do ano, é para que façamos um balanço. As empresas fazem um balanço, muitas delas fecham, inclusive, para poder fazer o balanço, ver o que saiu, o que entrou, fazer todo um fechamento do ano. Por que não fazermos isso também com a nossa vida? Por que não fazermos um balanço da nossa relação conosco mesmo? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos lidando com as coisas que estão dando certo, com as coisas que não estão dando certo? Como é que nós estamos lidando com as nossas vitórias e também com as nossas frustrações? Um balanço também como casal. Como seria importante, como é importante que nós encontremos no meio desse tumulto
um momento para o casal. Eu diria 2 momentos. Um primeiro momento é para que o casal possa fazer uma avaliação de como foi esse ano. Quais foram os desafios? Quais foram as conquistas? Quais foram as dificuldades? Quais foram as metas estabelecidas e alcançadas? O que não foi possível alcançar e que humildemente reconhecemos? O que houve de necessidade agora de pedido de perdão? Como é bom que um casal possa fazer essa experiência. E o segundo momento do encontro do casal, aí não é para falar nada. Aí não é para avaliar. Aí é simplesmente para celebrar. Celebrar. Independente do que tenha acontecido, estamos nós dois aqui. Mais um ano juntos e celebrando este amor que nós temos um pelo outro. Então, é importante que um casal tenha consciência, querido irmão, querida irmã, e eu vejo isso muito nos casais e lamento quando isso acontece. Só se reúnem ou só se juntam para conversar, para discutir problemas, para estabelecer coisas, ao invés de encontrar momentos em que o objetivo é apenas e tão somente estar um do lado do outro. E sorrir, conversar coisas leves. A vida não é uma eterna discussão da relação. Os encontros não podem ser apenas DR, tem que ser também momentos de alegria, momentos de simplesmente em silêncio, muitas vezes, com as mãos dadas, podendo curtir aquele momento de estar juntos. Então, reservar um espaço neste momento para isso. Um momento de família também, junto com os filhos, ao redor da mesa, avaliar as coisas boas que aconteceram e dar graças a Deus. Um breve momento, não precisa ser um momento muito demorado, não, mas que isso seja propiciado na vida das nossas famílias. Avaliarmos a nossa relação com a comunidade, avaliarmos também a nossa relação com o nosso ambiente de trabalho, com o nosso ambiente de estudo, onde nós nos relacionamos com as pessoas. Então, encontrar um tempo neste mês que ainda nos resta é muito importante para que façamos um balanço e depois possamos entregar o novo ano nas mãos do nosso Deus. Estamos de volta, querido irmão, querida irmã, com o nosso programa podcast A Família Como Vai, e renovando o convite para que você compartilhe esse conteúdo, né? Avise as pessoas, manda lá no grupo da família, pelo WhatsApp, o link desse programa, falando para as pessoas poderem acompanhar, de repente, num outro momento. A moçada usa muito, né? E mesmo os adultos, de repente, está ali lavando uma louça, está fazendo a limpeza da casa, e aí acessa por meio do YouTube, do Spotify, e acompanha esse conteúdo. Tudo que nós fizemos para divulgar nos transforma em evangelizadores. E nós estamos aqui, falando exatamente deste final do ano que se aproxima, para que nós usemos esse tempo do advento, que começa a partir da semana que vem, para fazer um balanço, para fazer uma avaliação, para olhar por onde caminhamos, para onde estamos indo, e que correções nós precisamos fazer no nosso percurso. Querido irmão, querida irmã, eu vou sugerir para você um roteiro que a gente usa muitas vezes nos grupos da igreja, e eu usei muito também nas avaliações de final de ano nas escolas, que é as famosas 3 perguntinhas: que bom, que pena e que tal? Ou seja, fazer uma avaliação do ano colocando que bom e elencar todas as coisas boas que aconteceram. Que pena, tudo aquilo que não foi de acordo com aquilo que nós havíamos planejado, nossas frustrações, aquilo que não deu certo. Mas o mais importante, o que tal? Com base no que deu certo, com base no que não deu certo, podermos olhar e propor alguma coisa muito concreta. Bom, como podemos trabalhar com essas 3 perguntinhas aparentemente tão inocentes, né? Vamos falar a respeito disso agora.
Quando nós colocamos o que bom, nós queremos então ter uma memória agradecida. Uma memória agradecida olhando os vários aspectos da nossa vida. Que bom pelas coisas que aconteceram na minha vida, o meu crescimento pessoal. Aquilo de bom que aconteceu em todas as áreas da minha vida, emocional, afetiva, psíquica, espiritual, de comunidade, de família, de casal, o que tem de bom, memória agradecida por aquilo que o Senhor propiciou de graças na nossa vida. Isso é muito importante para que nós fechemos o ano realmente com esse balanço extremamente positivo a respeito da nossa vida. Então essa memória agradecida a nós mesmos, a memória agradecida à vida, por tantas coisas, olharmos ao nosso redor, da vida que está pulsando e nós fazemos parte disso. Memória agradecida às pessoas. Como seria lindo você fazer uma lista de pessoas que foram importantes nesse ano na sua vida. Claro que todas foram importantes de uma forma ou de outra, mas aquelas que vierem à sua memória, os fatos que foram importantes em algum momento decisivo ao longo do ano, colocar o nome dessas pessoas e depois, na mesa da Eucaristia, apresentar estes nomes para que o Senhor receba o louvor, a ação de graças por essas pessoas. E, finalmente, nesta memória agradecida, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Ter um coração agradecido a Ele pelas graças e bênçãos que Ele derramou na sua vida. Por mais que tenham acontecido desafios, dificuldades, tristezas ao longo do ano, o Senhor derramou muitas graças, porque Ele nunca deixa de derramar as suas graças na nossa vida. Então também fazer uma lista pela qual nós damos graças a Deus pelas coisas que aconteceram, pelas bênçãos que Ele colocou na nossa vida. É muito bom começar sempre uma avaliação por aquilo de bom que a gente lembra e deixa ali do lado, porque com certeza a hora que você for para o que pena e para o que tal, você ainda vai lembrar de coisas boas e vai voltar para essa lista. Mas nós temos também o que pena, né? Que pena, é assim a vida. Existem as penas também da nossa vida. E aí, quando nós vamos olhar para a nossa vida, a primeira coisa que nós temos que pedir a Deus neste momento é que nós tenhamos paz interior. Que nós não nos deixemos tomar por um sentimento de amargura, por um sentimento de ressentimento, mas para que nós possamos olhar para aquilo que aconteceu na nossa vida e que não foi bom. É a hora do arrependimento. Na semana passada falávamos do arrependimento, né? Pessoas que estufam o peito e dizem, eu faria tudo de novo, eu não me arrependo de nada. Isso não é normal. Porque o normal é cometermos erros e, reconhecendo nossos erros, nos arrependermos do erro que fizemos. Então, no final do ano, é muito importante que nós tenhamos esse olhar sereno sobre as coisas que não deram muito certo, sobre as coisas onde falhamos. E aí é muito importante, querido irmão, querida irmã, separar duas coisas que muitas vezes nós não somos capazes de separar: a culpa da responsabilidade. Uma coisa é a culpa, a consciência do erro. Essa culpa, esta consciência do erro, o Senhor está pronto a nos libertar dela por meio de uma confissão, por meio do nosso arrependimento, por meio da nossa oração de perdão que fazemos constantemente. O Senhor perdoa as nossas culpas, mas o perdão das culpas não nos isenta da responsabilidade por aquilo que fazemos. Ou seja, o que aconteceu, se pode ser reparado, se pode ser consertado, se pode ser melhorado, é nossa responsabilidade fazê-lo. E tem muitas pessoas que ficam presas à culpa, não se libertam da culpa, não vão até Deus, não vão até a pessoa e pedem perdão e ficam carregando essa culpa e, ao carregar essa culpa, acabam se isentando da responsabilidade.
e ficam se vitimizando, ficam se colocando numa posição de culpados, remoendo aquilo por dentro e não tocam a vida adiante. Então, querido irmão, querida irmã, um bom exercício no final do ano é fazer a lista das coisas das quais você se arrepende conscientemente. Faça essa lista e se despeça dessas coisas. Se despeça para poder seguir a vida sem lamentação. E poderia fazer uma pequena fogueirinha disso daí. E uma oração de perdão, enquanto esta lista das coisas que não são boas na sua vida é queimada e se transforma em cinzas. Que seja assim esta nossa oração. Família que reza unida sempre estará. Seguimos com o nosso programa podcast, A Família, como vai? Que alegria estar aqui com você, hein? Estamos às vésperas da festa de Cristo Rei, né? Com ela nós encerramos o ano litúrgico e nos preparamos então para, na próxima semana, iniciarmos a jornada do Advento, esse tempo maravilhoso de preparação. E o nosso desafio hoje aqui no nosso podcast e programa é como encararmos esse final de ano com um espírito de avaliação, de balanço, para não passarmos de um ano para o outro simplesmente envolvidos em festas, correrias, sem parar para pensar para onde está indo a nossa vida. E talvez lá perto do Natal, do Ano Novo, já seja tarde e você nem vai encontrar tempo para isso. Então, quem sabe agora, ainda neste final de novembro, começo de dezembro, você encontre um tempo para fazer esse balanço. Nós falamos há pouco dessa estratégia, dessa ferramenta do que bom, que pena e que tal. Falamos do que bom, falamos do que pena e agora queremos falar do que tal. Como é que nós vamos olhar para esse ano que se aproxima? Que projetos temos para esse ano que se aproxima? Então, vamos falar a respeito disso agora. A primeira coisa, querido irmão, querida irmã, é pedirmos as luzes do Espírito Santo para fazermos um discernimento, para que ele ilumine a nossa consciência, para que olhando para as coisas que deram certo, olhando para aquelas que não deram certo, nós possamos então reorganizar o nosso plano de vida. E aí é muito importante que nós tomemos cuidado com um inimigo que aparece muitas vezes e que nos desvia do nosso objetivo, que é a euforia. Querido irmão, querida irmã, Santo Inácio de Loyola, um mestre da espiritualidade, ele diz que quando a gente está triste é fácil a gente perceber que nós não estamos bem. Que quando nós estamos alegres, é fácil perceber que nós estamos bem. Mas a questão é quando nós estamos eufóricos. Porque quando nós estamos eufóricos, nós temos uma falsa sensação de que estamos bem, quando na realidade não estamos bem. A euforia, ela nos tira da razão. A euforia nos faz ver as coisas de uma maneira distorcida. Então, para além da tristeza pelas coisas que não estão indo bem, para além da alegria que faz com que nós demos graças a Deus pelo que está indo bem, atenção à euforia, para que ela não tome conta de nós. E aí nós começamos as coisas com entusiasmo e logo na sequência paramos. Por isso, o nosso entusiasmo, querido irmão, querida irmã, deve ser um entusiasmo realista. Realista. Termos a realidade diante de nós e a partir dessa realidade, nós então agirmos dentro de uma realidade, dentro daquilo que é possível. E aí olharmos o nosso projeto de vida. E se não temos um projeto de vida, está na hora de tê-lo. É uma época boa para fazermos um projeto de vida. Um projeto de vida que envolve a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus. Um projeto de vida que envolva a nossa vida familiar, nossa relação com a família, nossa relação com a esposa, com o esposo. Que façamos também um projeto de vida na nossa vida profissional, na nossa vida de comunidade.
e também na nossa vida com a gente mesmo, cuidado conosco. Então, com Deus, com a família, na profissão, na comunidade e conosco mesmo. São 5 itens que nós podemos colocar num papel e colocar comigo mesmo isso, com Deus isso, as metas que eu quero. E vamos falar um pouquinho então a respeito de metas, querido irmão, querida irmã. Quando falamos de metas, é importante que estas metas tenham algumas características. Eu diria que elas tenham 5 características. Uma meta tem que ter 5 características. A primeira delas é que ela tem que ser específica, ela não pode ser genérica. Não pode ser, esse ano eu quero cuidar da minha saúde. Isso não diz nada. Se você quer ter uma meta de cuidar da saúde, então estabeleça qual é a sua meta na alimentação, qual é a sua meta na atividade física, qual é a sua meta se de repente você está com sobrepeso, de perda de peso, qual é a sua meta ligada a relacionamentos. Então, quando estabelecemos uma meta, ela não pode ser genérica, ela tem que ser específica. Segundo, a meta tem que ser mensurável. Eu tenho que poder medir aquilo que eu estabeleci como meta, porque eu vou estabelecer uma meta para um ano e aí vai chegar no final do ano eu vou olhar, foi, não foi? Não, eu tenho que ir medindo. Se o meu objetivo é, então, fazer atividade física, então quanto que eu estou caminhando? Comecei caminhando durante 30 minutos, eu quero agora aumentar para 45. Então tem que ser algo mensurável. Além de ser mensurável e específica, é importante que ela seja alcançável. Eu não posso começar uma atividade já colocando o pico lá em cima e aí eu desanimo porque está muito distante aquilo que eu coloquei como meta. A meta deve ser alcançável. Uma outra característica da meta é que ela tem que ser relevante. Por isso que é importante o que bom, que pena. Porque se eu sei quais são os nós da minha vida, eu saberei o que é relevante. Porque se forem metas colocadas assim e que não vão fazer diferença na minha vida, isso não tem porquê. Então que ela seja específica, que ela seja mensurável, que ela seja alcançável, que ela seja relevante e, por último, que ela tenha um prazo. Ela não é indefinida. Se eu coloco na minha vida que eu quero estabelecer 10 minutos de oração diária para o meu relacionamento com Deus, eu posso colocar isso, por exemplo, nos primeiros meses do ano até a quaresma. Porque a quaresma é uma oportunidade para que, se eu conseguir realizar essa meta de 10 minutos, eu possa, de repente, na quaresma, colocar 15. E verificar durante a quaresma se eu conseguir chegar nesses 15. E assim, querido irmão, querida irmã, nós vamos avançando. Então, quando vamos fazer as metas, quando nós vamos olhar para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa vida de casal, quando nós olhamos para a nossa vida de família, quando nós olhamos para as nossas finanças, inclusive, é importante que nós tenhamos claro que as metas, elas têm que ser específicas, elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser alcançáveis, elas têm que ser relevantes, importantes e elas têm que ter um prazo para que nós possamos fazer uma avaliação e a correção das rotas. Este é o projeto de vida que podemos, nesse final de ano, olhando para a nossa vida, pedindo a luz do Espírito Santo, caminhar em direção ao ano que se aproxima com paz no coração e blindados de todas essas coisas que tentam nos desviar daquilo que é o mais importante para a nossa vida. Que você seja muito, muito feliz. A família como vai?